No Evangelho de hoje, Jesus adverte de forma dura os mestres da lei e os fariseus. Mas devemos escutar este Evangelho como se Jesus estivesse falando diretamente a cada um de nós. Escutemos com atenção e aprendamos com os ensinamentos do Senhor. Aconteceu assim. Jesus disse assim: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. O que aprendemos com essa passagem? Mais uma vez, Jesus fala de maneira muito dura aos fariseus e mestres da lei. Ele utiliza a expressão ai de vós e termina dizendo: completai, pois, a medida de vossos pais. É interessante observar que aqueles homens afirmavam que, se tivessem vivido no tempo de seus antepassados, não teriam participado da perseguição aos profetas. Entretanto, mais tarde, o próprio Jesus seria rejeitado e condenado à morte. E aqui o Evangelho nos leva a uma reflexão muito séria. Será que nós também não podemos cair no mesmo erro dos fariseus? É relativamente fácil parecermos pessoas justas diante dos outros, mas Jesus não está preocupado apenas com aquilo que mostramos exteriormente. Ele olha para aquilo que existe dentro do nosso coração. Por isso utiliza uma imagem tão forte. Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. Então precisamos perguntar a nós mesmos: aquilo que mostramos por fora corresponde ao que realmente vivemos por dentro? Estamos praticando a justiça? Estamos buscando verdadeiramente a santidade? Os fariseus diziam: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. E quantas vezes fazemos algo semelhante? Olhamos para os erros cometidos por outras pessoas e pensamos que, se estivéssemos naquela situação, teríamos feito diferente. Julgamos os outros, imaginamos que somos melhores ou mais justos. Mas Jesus nos chama de volta para o presente. Não adianta imaginarmos o que teríamos feito ontem. A pergunta é: o que estamos fazendo hoje? O momento mais importante da nossa vida é o presente. O passado já passou e não podemos transferir para outras pessoas ou para circunstâncias externas a responsabilidade pelas nossas escolhas. Por isso, precisamos de uma atitude verdadeiramente orante. Reconhecer que necessitamos de Deus e permitir que Ele transforme nosso interior. Porque o grande perigo da hipocrisia é cuidarmos tanto da aparência que nos esquecemos do coração. Quando nosso coração arde de amor por Deus, as aparências deixam de ser o mais importante. E quando damos espaço para que o Espírito Santo age em nossa vida, até aquilo que parece estar morto dentro de nós pode voltar a viver. Jesus nos deixou esta promessa: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Por isso, não precisamos apenas parecer pessoas transformadas. Precisamos permitir que Deus realmente nos transforme por dentro. O Evangelho de hoje nos convida a olhar para o nosso próprio coração antes de julgarmos os nossos irmãos. Que não sejamos como os fariseus, preocupados com a aparência de santidade, mas aprendamos a viver com humildade, sinceridade e um coração verdadeiramente voltado para Deus.
Não basta parecer belo por fora. Quando o coração precisa ser transformado, Deus não olha as aparências, Deus olha o nosso interior. Você ouviu mais uma reflexão do Santo Evangelho na Rádio Palavra de Deus em Canção. Que hoje o Espírito Santo transforme o nosso coração e nos ensine a viver com sinceridade, humildade e amor. Rádio Palavra de Deus em Canção. Menos aparência, mais verdade, menos julgamento, mais transformação do coração.